Esta é uma tabela usada para calcular números cabalísticos. O A vale 1, B vale 2, C vale 3, D 4, E 5, F 6, G 7, H 8, I 9, J 1, K vale 2, o L vale 3, o M vale 4, N vale 5, O 6, P 7, Q 8, R 9, S 1, T 2, U 3, V 4, W 5, X 6, Y 7 e o Z vale 8. Título do livro: Em Nome do Pai. Em Nome do Pai. Os casos Renato Russo e Marielle Franco. O que me disseram sobre Renato Russo? Que ele era homossexual, artista e gênio. Qual é a verdade? Ele nunca foi homossexual, nem artista. Menos ainda gênio. O que me disseram sobre Marielle Franco? Que ela era casada com uma mulher e que, portanto, também era homossexual. Além disso, ela havia se tornado vereadora para proteger os direitos das mulheres negras, faveladas e homossexuais como ela. Qual é a verdade? Ela nunca foi homossexual, nem defensora dos direitos humanos. O que Renato Russo e Marielle Franco tinham em comum? Tinham o número cabalístico 144. Dos anjos caídos. Tiveram a grafia do nome alterada publicamente. Geraram filhos sem ser por inseminação artificial, apesar de supostamente serem homossexuais. Se tornaram pessoas públicas para trabalhar para o diabo. Fizeram aliança com o diabo. Não cumpriram. Pagaram caro. Marielle Franco. Qual foi a ocupação pública de Marielle? Vereadora pelo PSOL. Qual ocupação paralela? Satanista. Ela fez aliança com o diabo, portanto, não podia ter relações sexuais com pessoas do sexo oposto, a partir do momento em que fez a aliança. Como era o nome verdadeiro dela? Marielle Francisco da Silva. Marielle com um L só. Qual a data de nascimento? 27/7/1979. Qual o número cabalístico dela? 4 mais 1 mais 9 mais 9 mais 5 mais 3 mais 5. Que são os números de Marielle, que tem 7 letras, Francisco, os números todos dá 43, a soma, da Silva, 7 letras também te dá 4 mais 1 mais 1 mais 9 mais 3
mais 4 mais 1. A soma do número do nome deu 102, mais a soma do número da data de nascimento dá 42. 2 mais 7, mais 7, mais 1 mais 9, mais 7 mais 9. Então, 102 mais 42, 144. A data de nascimento dela é uma equação satânica? Sim. O que isso quer dizer? Que ela foi uma filha do fogo. Por que a Wikipédia, a Rede Globo e outros veículos satanistas modificaram o nome dela publicamente para Marielle com 2 L's? Para esconder a informação anterior. Aonde Marielle nasceu? No complexo de favelas da Maré. Como surgiram as grandes favelas do Rio de Janeiro? Elas foram planejadas. Explique. Alguém ordenou a construção das favelas. Quem elegeu Marielle? A Rede Globo de televisão. Como? Houve um apoio e promoção maciços da imagem de Marielle Franco. Para quê? Para que ela trabalhasse para o diabo na política. Qual era a situação civil de Marielle? Ela vivia maritalmente com Mônica Benício. Ela tinha filhos? Uma filha, Luiara. Marielle chegou ao final do mandato como vereadora? Não. Por quê? Ela foi assassinada no dia 14/3/2018. Detalhe o crime. Marielle estava indo para casa, onde morava com Mônica, quando o carro em que ela estava foi interceptado por outro. Os ocupantes do outro carro atiraram em Marielle e no motorista dela, Anderson. Marielle foi morta quase que instantaneamente, enquanto que Anderson sangrou e sofreu bastante. Aonde Marielle foi atingida? Na cabeça. E Anderson, nas costas. Quem mandou matar Marielle Franco? A companheira dela, Mônica Benício. Por quê? Marielle teve um caso amoroso e Mônica se sentiu traída. Foi um crime passional? Com certeza. Com quem Marielle traiu Mônica? Com Anderson. Como e por que Mônica ficou sabendo do ocorrido? Pela cúpula satanista. Mônica também é satanista? Com certeza. Mônica contou para Marielle que sabia do ocorrido? Não. Quem é Aniele Franco? Única irmã de Marielle. Qual a ocupação pública de Aniele? Ministra da Igualdade Racial. Qual o salário dela? Mais de 100 mil reais. Por que Aniele não se mostrou surpresa no dia da morte de Marielle? A própria Marielle já sabia que ia morrer. O cargo dado a Aniele foi uma maneira de calar a boca dela. O que Marielle fez de mais importante antes de ser assassinada? Um dossiê. O que continha o dossiê? Documentos que comprovavam o envolvimento da Rede Globo com o tráfico de drogas e de mulheres para os Estados Unidos, que são a maior potência satanista do globo terrestre. As mulheres são forçadas a copular com demônios e a gerar filhos para eles, e as drogas servem para vários fins, inclusive o de diminuir o medo delas. Por que e para que Marielle fez o dossiê? Para negociar a própria vida, que ela sabia estar ameaçada, e sair do país com segurança.
Marielle foi condenada à morte por ter ficado com Anderson? Não. Explique. Marielle traiu a igreja satânica 3 vezes. A primeira, porque fez sexo com Anderson. A segunda, porque traiu Mônica, que também era satanista. E a terceira, porque traiu a Rede Globo, que além de ser um veículo satanista, foi quem a elegeu. Renato Russo. Qual a ocupação pública de Renato Russo? Cantor e compositor. Qual foi a opção sexual dele? Toda a mídia brasileira publica até hoje que ele era homossexual. Qual a ocupação paralela? Satanista. Ele fez aliança com o diabo, portanto, não podia ter relações sexuais com pessoas do sexo oposto, ou seja, com mulheres. Como Renato Russo trabalhou para o diabo no meio musical? Gravou músicas feitas por guias que continham mensagens subliminares. Como Renato Russo se tornou famoso? Por causa do grupo musical liderado por ele. Como era o nome do grupo? Legião Urbana. O que significa legião? Agrupamento de demônios ou anjos caídos. Como é o nome verdadeiro de Renato? Renato com o Manfredini, com 2 I, Júnior. Houve um erro no cartório? Sim. Qual é a data de nascimento dele? 27/3/1960. É uma equação satânica? Sim. Qual é o número cabalístico dele? 9 mais 5 mais 5 mais 1 mais 2 mais 6 mais 4 mais 1 mais 5 mais 6 mais 9 mais 5 mais 4 mais 9 mais 5 mais 9 mais 2 mais 3 mais 5 mais 9 mais 6 mais 9. A soma do número do nome dele dá 116. A soma da data de nascimento, 2 mais 7 mais 3 mais 1 mais 9 mais 6 deu 28. 116 mais 28, 144. O que isso quer dizer? Que ele foi um anjo caído ou filho do fogo. Por que a Wikipédia, a Rede Globo e outros veículos satanistas modificaram a grafia do nome dele publicamente para Renato? Com O? Para esconder a informação anterior. Quem fez a maioria das músicas atribuídas a Renato Russo? Um guia. Qual a origem da música Índios? Renato a compôs após cortar os pulsos. Ele tentou suicídio? Sim. Por quê? Ele se arrependeu de fazer aliança com o diabo. A letra da música Índios deixa isso bem claro. Descreva um trecho. Assim pude trazer você de volta para mim. Renato se sentiu dividido, como se ele fosse 2. O eu antes do pacto, ou aliança, e depois. Ele não se reconhece mais, tanto que se refere a si mesmo como você. Assim, através da morte, pude trazer você, eu, de volta para mim. O eu de Renato, anterior ao pacto ou aliança, era livre, ou seja, tinha tudo. Renato sabia que o pacto ou aliança era irreversível, duraria para sempre? Sim. Por isso, o especial da Globo, chamado Por Toda a Minha Vida, só conta histórias de satanistas travestidos de cantores. Qual a data da morte de Renato?
Ele morreu em 1996, eu não tenho a data. Qual a causa da morte de Renato? HIV. Como ele contraiu o vírus? Ele foi contaminado propositadamente em uma clínica para dependentes químicos. O vírus foi injetado nele por meio de uma seringa. Foi uma vingança? Com certeza. Por quê? Ele traiu o pacto ou aliança que fez, assim como Marielle, tendo relações com uma pessoa do sexo oposto. Ele deixou filhos? Sim, um filho que ele teve com uma fã. Se Renato era homossexual, como ele fez um filho? Era adotivo? Foi inseminação artificial? Não. Ele não gostava de homem, portanto não era homossexual. Há uma grande diferença entre ser homossexual e fazer aliança com o diabo. Descreva o show que a banda Legião Urbana fez em Brasília no dia 18/6/1988. Foi um completo caos. O que aconteceu depois do show? Os supostos fãs queimaram e quebraram os discos da banda em lugar público. A mando de quem? Pessoas ligadas à igreja satânica. Isso já tinha acontecido antes? Explique. Sim, em 1966, o satanista John Lennon se recusou a entregar o filho primogênito à morte, e por isso os discos dos Beatles foram destruídos por fãs, e John se viu a acabar com o grupo pouco tempo depois.